Olá, gente. Sejam bem-vindos. Boa noite. Estamos começando aqui, esperando aqui o pessoal se conectar para a gente iniciar aqui a nossa live do Momento de Esperanças aqui do GES. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente está falando sobre tratamentos energéticos. E aí vocês vão entender um pouquinho como é feito o atendimento no GESP, entender como é que são feitos os tratamentos energéticos. Vamos entrando. Boa noite. Boa noite aí a todos. Bem-vindos. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Estamos iniciando o Momento de Esperança do Grupo Espírita Esperança, o nosso GESP, que fica na Rua dos Alecrins, número 8, em Camaragibe. Vamos entrando. Hoje a gente vai falar sobre um tema bem interessante, que é tratamento energético. Quem participa do GESP, quem é frequentador, né, quem já fez tratamento lá, sabe que nós temos esse papel, né, esse atendimento aos pacientes do tratamento energético, e aí vocês vão entender um pouquinho hoje, na noite de hoje, como é feito o tratamento, né? E aí vai ser bem legal, tá? A apresentação de hoje é com o Eric Nogueira, também é trabalhador da casa. A gente vai ficar aqui com vocês essa noite, tá bom? Eu vou convidar o Eric para entrar e aí a gente faz a prece, certo? Oi, Eric, tudo bom? Boa noite. Oi. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos. Bom estar aqui. Pode citar, Eric, e aí você já pode começar a apresentação, tá bom? Tá bom. Vamos respirar um pouco, relaxar, que a gente possa aproveitar bem essa noite, né? Mestre Jesus, espíritos amigos, estamos aqui reunidos em mais uma noite para aprender, Senhor. Aprender a nos tornarmos melhores, aprender como agir melhor nesse planeta, na nossa sociedade, que possamos, Jesus, seguir aprendendo, nos transformando e ajudando na transformação do nosso planeta. Ser conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Eric, que os amigos espirituais lhe intuam e te ajudem, tá? Todos nós. Obrigado. Então vamos lá, né? Hoje a gente vai fazer de algum modo um passeio, deixa eu pôr aqui, pelos 12 anos já, né, feitos, digamos assim, no GESP, se bem que a gente é um pouco mais, né, mais velho, a gente vai passear e conhecer um pouquinho como foi a dinâmica, como é que foi construído os tratamentos energéticos no grupo GESP, e aprender um pouquinho o que a gente aprendeu. Na verdade, a gente vai compartilhar, e é uma inovação. Eu lembro que sempre o Carlos pediu para a gente fazer uma súmula de como é que a gente fazia os tratamentos, como é que a gente cuidava, e a gente sempre, né, de uma forma tão natural, fazia, né, o tratamento e talvez não sistematizasse. Tá? Então, a gente vai aprender também hoje quem foram as nossas inspirações, de onde é que a gente foi tirando a compreensão daquilo que a gente precisava fazer, e eu espero que a gente aprenda, né, compartilhe aí essas informações. Vocês vão ter o chat,
né, para fazer aí as intervenções que precisarem, as perguntas. Eu não vou conseguir ver todo mundo, mas a Juliana vai fazer aí ela vai ser a médium ainda dessas questões aí para a gente, tá bom? Então, fiquem aí à vontade. Então, a gente começa, dou mais uma vez boa-vinda a todos que estão com a gente, e que a gente possa ter momentos de esperança muito agradáveis. Então, aí a gente já se apresentou de algum modo, né? Eu trabalho com ciências, eu sou professor de ciências, e Juliana é advogada, e a gente trabalha, né, lá no GESP, né, na terapia energética. Então, a gente apresenta um pouquinho do que nós somos, né, a razão de existir da gente. Então, nós somos um grupo que tem mais ou menos uns 15, 16 anos de formação, né? O GESP começa um tempo depois, onde a gente fez todo um preparo, a gente foi construindo a ideia, a identidade do que nós gostaríamos de ser, isso em colaboração com os espíritos, né, que de alguma forma faziam essa educação nossa, esse chamamento inicial nosso, e a gente foi construindo junto com eles, né, através da literatura que chegou para a gente, que foi uma literatura de convite e convocação ao mesmo tempo. Então, essa razão de existir nossa. Dentro de todos os nossos objetivos, né, estratégicos, a gente tem um que chama desenvolver práticas espíritas renovadoras e contextualizadas. A gente percebe que a gente era um grupo que a gente já frequentava, participava de outros grupos, e era como se faltasse alguma coisa, uma dinâmica diferente, uma forma de abordar diferente, e a gente sentia isso na alma. Então, uma série de acontecimentos foram nos juntando, e a gente foi formatando essas ideias e sentindo que nós trabalhávamos, né, a gente de algum modo já se conhecia, né, e tinha os mesmos objetivos existenciais, e só faltava a gente se reunir. Então, nessa ideia de desenvolver práticas diferentes, né, a gente passou por uma série de crises, digamos assim, né, de mudanças, de pensar de formas diferentes, e a gente foi buscando construir esse caminho, né, nessa espiral, digamos assim, com uma base que era o grande chamado nosso, né, que era uma convocação, digamos assim, dos espíritos superiores. No caso, a gente lembra de um discurso do espírito Bezerra de Menezes para um grupo muito grande, inclusive de espíritas no plano espiritual, onde ele faz essa convocação, né? Não sei se nós participamos, obviamente pode isso não ter acontecido, mas talvez espíritos que são amigos nossos, que são nossos superiores, tenham nos convidado, enquanto médios, enquanto lideranças, a participar desse movimento que se chamou, e se chama ainda, né, de Movimento Atitude de Amor. Interessante que o Dr. Bezerra é um ser muito amoroso, de imensa benevolência, mas sempre o chamado ao trabalho que ele nos convida tem uma característica de muita seriedade, né? De um certo peso, digamos assim, do ponto de vista da responsabilidade. Aqui eu faço uma brincadeira, de algum modo, assim, com a própria árvore, não é? A árvore que inspirou a criação do logo do GESP, e que na verdade, simboliza esse transporte que a gente chama de transporte da árvore do Evangelho para o Brasil. E a gente tende, né, na nossa cultura espírita, na nossa forma de entender que esse transporte, ele se dá, né, através da chegada, digamos assim, né, do espiritismo aqui em terras brasileiras. Tá? Então, é uma opinião um pouco pedante, mas a ideia, a concepção que a gente tem é que o espiritismo traz uma renovação, já que as religiões passavam por uma crise e não tinham construído, isso está lá, digamos assim, está lá na codificação, está sendo dito lá, tinham falido. Então, o espiritismo chega como uma
uma tentativa, ele tinha sido prometido por Jesus de chegar nos séculos vindouros, ele chega no século XIX, né, para buscar fazer uma revitalização, digamos assim, do próprio cristianismo. E a gente entende que o espiritismo na Europa, né, ele não vingou tanto, né, e ele foi transportado, né, para o Brasil para se buscar, de alguma forma, essa frutificação. Só que, para que isso aconteça, né, tem todo um trabalho, né, tem toda uma série de coisas que precisam ser vencidas. E muitas dessas coisas, elas são internas, né, elas são nossas, né, da nossa preguiça. Basta que a gente lembre das parábolas, né, de Jesus, a gente vai ver que nós somos aqueles trabalhadores, muitas vezes, que enterram, ou somos aquelas sementes que caem nas rochas, que os pássaros. Então, a gente tem muito essa característica, né? Então, não é fácil para os espíritos fazerem essas convocações e que todas as pessoas convocadas participem, né, dessa lavoura, desse cenário aí de pomar, digamos assim, do qual nós somos convidados. Aqui, vocês vão perceber, é só chegar aí para vocês, que a gente faz uma linha do tempo, tá chegando, isso, que a gente faz uma linha do tempo, isso foi uma novidade, né, conseguir fazer essa visualização, digamos, esse informativo aqui, e a gente percebe são os caminhos. Eu vou detalhar um pouquinho, porque eu acho que vale a pena a gente fazer esse nosso trajeto, esses nossos aprendizados, como é que as coisas foram chegando para nós, o que a gente foi aprendendo. Então, a gente, de alguma forma, começou, digamos assim, enquanto público externo, em 2008, tá? Em 8 de agosto de 2008, e a gente começa com a bagagem que a gente tinha, né, de tratamentos espirituais, de fazer passes simples, mas só que o GESP, de alguma forma, nunca atendeu de uma forma simples, né? A gente sempre teve uma certa complexidade, a gente sempre teve pessoas que chegavam até nós com algumas coisas diferentes. Com uma proposta, né, do trabalho, uma proposta de fazer coisas diferenciadas, nós mesmos também nos provocávamos a fazer essas atividades de forma diferenciada. Então, a gente foi construindo isso com base em literatura, através da educação que os espíritos foram dando para a gente. Então, a gente vai já ver isso, eu vou reforçar. Nós tivemos instrutores espirituais no início que ensinavam a gente a trabalhar e estimulavam a gente a trabalhar. E a gente começa em um momento onde ficou muito patente aquilo que a gente chama de obsessão complexa. Tá? Então, essas obsessões complexas, elas são bem diferentes daquelas que a gente conhece como obsessão simples, como processos de fascinação, de subjugação, que podem ser complexos, né, também, mas eles tinham, né, características aí energéticas, características de como eles eram feitos e que tecnologias eram utilizadas, que eram diferentes e que nem todo mundo conseguia fazer esses atendimentos. A gente tinha grupos, obviamente, no Brasil, a gente não foi o iniciador disso no Brasil, mas tinha grupos que faziam isso e a gente foi aprendendo através da literatura e aprendendo com grupos que já faziam isso bem. Acho que o segundo passo aí foi uma coisa que também está pensada dentro do escopo e da forma de abordagem social do GESP, que é trabalhar com grupos, parceiros, amigos. E um desses grupos aí que se estimulou a gente a aprender também coisas diferenciadas que foram sendo incorporadas no trabalho. É claro que o GESP tem uma maneira de trabalhar, a gente está vendo aí a questão da apometria, tem uma maneira de trabalhar a apometria que não é uma apometria, digamos assim, clássica ou pura. A gente tem uma forma de pegar alguns elementos, algumas pinceladas e fazer isso, né, numa forma GESP de fazer a técnica, algumas técnicas apométricas. Mais adiante, nessa linha do tempo, a gente tem nesse A aqui, um grupo de pessoas que foram chegando até nós com características de ansiedade. Mas antes disso, a gente começou, né, um grupo de estudo, principalmente nas obras da Barbara Ann Brennan, no Mãos de Luz,
a gente começou a fazer estudos, né, de grupos dessa literatura, e foi fazendo as nossas práticas, e foi aprendendo, e a espiritualidade carinhosamente chamava a gente de mãos de luz, né? Não que nós tenhamos luzes nas mãos, né, mas talvez por conta do nome, do título do livro, a gente foi sendo chamado de mãos de luz. E nesse período, pessoas tanto ansiosas quanto depressivas começavam a chegar, e isso em graus de complexidades bem diferentes, né? Algumas fazendo os devidos tratamentos psicoterápicos, outras, né, essas situações envolvendo obsessões simples e outras mais complexas, ou às vezes não tinham obsessão, e a gente foi desenvolvendo a nossa técnica para fazer essas abordagens. Um outro ponto de inspiração foi a obra, né, do Jacob Mello, né, quando ele começa a trabalhar a questão do magnetismo, não que ele já não tivesse o famoso livro dele, O Passe, onde ele ensina aquela técnica, mas houve um momento na vida dele onde ele mesmo passa por esse processo, e ele muito corajosamente e com muita generosidade divide essa situação dele, e da forma como ele aprendeu técnicas diferentes diante dessa situação, né, desse adoecimento dele, e essas técnicas começaram a fazer algo de diferente, né? A gente vai daqui a pouco ver um pouquinho sobre passes, chakras, e geralmente a maioria das nossas casas trabalha de uma forma bem clássica, né, com as imposições, com os dispersivos, com os longitudinais, então de uma forma clássica, que não está errado. Mas a gente sempre sabe que as técnicas, elas são importantes para que a gente faça uma determinada atividade, uma determinada ação com melhor competência, né, com melhor qualidade. Então, você vai ter, se você pensar nos bombeiros, os bombeiros vão ter técnicas de salvamento. Qualquer pessoa, né, comum que não conheça uma técnica de salvamento e for buscar numa emergência ajudar uma outra pessoa, ela pode fazer de forma equivocada. Então, é importante a gente conhecer a técnica adequada para fazer o cuidado que precisa. Então, foi essa construção, tá, que a gente foi tendo e foi pensando. E aí a gente segue um pouquinho na linha do tempo, né? A gente passa ali por 2015 e continua ali aprendendo, e chega um momento onde a gente vê que o trabalho da gente não era um trabalho, né, deslocado. Claro que essa percepção ela acontecia antes, já que a gente, quando começa o trabalho com oficinas, né, oficinas do sentimento, que é uma das características diferenciais, né, de abordagem educativa, autoeducativa, que o GESP tem, onde as pessoas vão ali buscar se conhecer, elas vão ter que enfrentar, digamos assim, aquele grande empecilho que fez com que a gente abrisse um grupo, né, de trabalhar muito diretamente, muito francamente, sobre questões ligadas ao orgulho, à vaidade, ao egoísmo, e a gente vai ter oficinas no GESP que vão trabalhar isso. Então quem faz, a gente faz, né, enquanto trabalhadores também, mas quem faz enquanto grupo que passa por toda essa abordagem do tratamento, se sente muito gratificado, né, pela aquilo que acontece com ela, aquele processo autoeducativo que ela vai passando. Então, essas oficinas, a gente percebeu um momento que, principalmente os trabalhos ligados à depressão, à ansiedade, as pessoas precisavam passar pelas rodas de conversa, elas precisavam passar por essas oficinas, porque não fazia sentido exclusivamente a gente tratá-las energeticamente, né, fazendo os passes, fazendo as abordagens, sem que ela também caminhasse nessa direção. Claro que há todo um diferencial, já que a gente não está dizendo que a pessoa que tem a depressão, que tem ansiedade, ela é preguiçosa, ela não estuda, não é nada disso. Mas, assim, era um direcionamento a mais, era uma terapêutica a mais que estava sendo utilizada em prol dessa melhora, né, na saúde dela. Mais adiante, nessa letra F, a gente tem aqui o que a gente chama de feedback. Então, os espíritos foram construindo na gente uma confiança, um trabalho de parceria, onde alguns de nós, lá no grupo, começaram a desenvolver percepções, tá? E essas percepções, obviamente, elas estão nas nossas sensibilidades, né, psicossensibilidades, inclusive o próprio Jacó
Mello faz esse trabalho, o que ele chama de tato magnético e psicossensibilidade, também ele usa esse termo. Ele busca estimular isso para que a gente tenha essas sensibilidades utilizáveis diante das pessoas que chegam até nós para fazer um diagnóstico energético com melhor qualidade. Então, a gente passou por esse momento também, onde a gente começou a trabalhar com anotações, e essas anotações elas passam, né, pelo grupo e servem também como o que a gente chama de diagnóstico integral. Tá? Então, uma corridinha mais. Pessoas aí numa condição de tristeza, de depressão mais profunda, com uma característica de tentativas, né, de suicídio, chegam para a gente e é muito desafiador. A gente não está ali apenas com aquilo que a gente conhecia do que era uma tristeza profunda, com uma depressão mais profunda, mas algo muito mais doloroso, muito mais intenso. Então, a gente precisou, né, parar, buscar estudar um pouquinho essas condições, buscar entender o que estava, né, junto, né, muitas das vezes, naquela psicosfera ali, daquela pessoa que chegava até nós. Então, foi um momento de grande aprendizado, doloroso, né, lidar com isso, porque da mesma forma como a depressão, e aí um grau mais intenso, a resposta a esse cuidado ela era um pouco mais lenta, né, então precisava de mobilizações muito maiores. Adiante, né, nessas diferentes abordagens, a gente foi vendo que foi se questionando, experimentando, né, coisas diferentes, se permitindo acertar, se permitindo errar em alguns momentos, questionar, né, se essa técnica ela é mais válida do que aquela outra, e essa é mais ou menos a dinâmica do nosso grupo. Chegamos em 2020, a gente começou, né, já bem no início do ano, principalmente aqui no Brasil, fevereiro, a sentir os impactos da pandemia, né, e a gente, como todo mundo, né, que respeitou as regras, as solicitações aí da OMS, a gente teve um momento também de isolar-se, de ficar com medo, de ficar ansioso, de ser testado, né, na nossa fé, de entender todo esse processo. Também eu uso aí sempre a palavra do Ailton Krenak, que ele diz que o mundo inteiro passou por uma espécie de iniciação espiritual, né, nesse processo todo. Estamos passando ainda, né, a pandemia não acabou, né, embora muitas pessoas ainda não percebam isso, tá? E aí, quando o governo, né, local começa a possibilitar uma abertura mais pequena, digamos assim, a gente foi convidado, né, enquanto grupo e algumas pessoas, né, foram pontuadas pelos espíritos para fazer parte de um grupo de atendimento a pessoas, né, desencarnadas por conta da Covid. Então, foi um novo aprendizado, a forma de trabalhar foi diferenciada, era como se estivéssemos numa espécie de UTI, e era essa a sensação sempre, atendendo pessoas naquela crise. Foi um momento de muita emoção, de muita doação, né, de a gente perceber ao nosso lado espíritos muito amorosos, buscando minimizar o máximo que podia cada sofrimento ali das pessoas. Então, foi um momento, assim, inesquecível. A gente finaliza, né, esse trabalho, por conta da própria sugestão da espiritualidade, e segue para uma nova tarefa, né, bastante inusitada para a gente, e ao mesmo tempo esperada, já que como a maioria dos centros de atendimento às pessoas, as igrejas, os centros espíritas, as tendas, os locais da Umbanda, estavam fechados, obviamente, por conta desse isolamento social, das regras que todo mundo precisa obedecer, e nós obedecíamos também, mas era também desafiador para a gente não ir nessa direção da ajuda.
alguns espíritos foram convidados pela equipe espiritual do GESP, né, e muitos desses espíritos ligados a Umbanda, né, Umbanda está fazendo aniversário hoje, né, 110 anos, parabéns, então, essa é mais uma característica do trabalho de parceria que o GESP tem, então, claro que a gente não tem preconceito nenhum, a forma de trabalhar deles é completamente diferente, e ao mesmo tempo a gente foi aprendendo, né, eles não sentem muitas dificuldades conosco, embora algumas características mais de impacto energético, e a gente agora caminha, né, para esse novo normal. Como é que será que vai ser esse novo normal, né, nas casas espíritas? A gente está nos grupos espíritas, a gente está agora num momento virtual, né? Mas como é que vai ficar os passes? Como é que vão ficar os tratamentos de desobsessão, como a gente chama, né? Os tratamentos espirituais aí, como é que eles vão acontecer nessa novo normal, tá? Juliana, alguma coisa? Alguém? Alguma pergunta? Ô, Eric, Oi. dando boa noite aí ao pessoal, né? Novamente, para quem está chegou depois de a gente ter começado. E aí, eu achei interessante quando você falou, fez esse histórico total, todo do gesto, né, mostrando que a gente é um grupo que vem se formando ao longo do tempo, né? E aí a gente aprendeu com fazer, mas também a gente foi buscando uma literatura, buscando um conhecimento, e como isso está sendo importante para a gente. E aí, quando você finaliza colocando que a gente, durante esse processo de pandemia, né, durante esse tempo de pandemia, a gente fez atendimentos para irmãos com Covid, agora a gente está atendendo uma demanda reprimida, e aí a gente vai entrar no novo normal. E estamos fazendo todo um protocolo, né, para ver a melhor maneira de atender as pessoas, e como é que a gente vai poder ajudá-los. E aí, a gente sempre aprende, né? Nós não estamos ali como trabalhadores espíritas, trabalhadores do GESP, como professores. Nós estamos sempre aprendendo, né? E aprendemos com os espíritos, aprendemos com os pacientes, aprendemos entre nós. Hoje estamos eu e você aqui, como trabalhadores do GESP, como trabalhadores do atendimento energético, né, do tratamento energético, mas tem um grupo muito maior, né, que faz esse trabalho, que vem com a gente crescendo, aprendendo e trabalhando. Né? Acho isso importante a gente falar para o pessoal saber disso também, né? Verdade. E tem todo aí um grupo que estuda, que busca, que vai atrás de conhecimento. Como você falou, a gente utiliza técnicas da apometria, algumas coisas da Umbanda, mas a gente traz aquilo para a nossa realidade. Né? Nós formamos a nossa maneira de trabalhar. Sim. Nós trazemos vários contextos e formamos essa maneira de trabalhar. Ok. Obrigado. Então, só para fazer, né, um reforço, é o que a Juliana fala da gente quanto aprendizes, os próprios espíritos, né, do trabalho, né, obviamente alguns são professores, a gente tem o professor Cícero, por exemplo, né, que depois assume um nome afetivo do pai João para a gente, e que passou um bom tempo nos educando, e hoje talvez, né, observa a gente um pouco mais de longe, como todo professor faz, né, como todo educador faz, em educar, né, e criar novas pessoas para que possam desempenhar e fazer o papel, né, que o educador começa e provoca, né, no seu aprendiz. Então, a maioria deles sempre se portaram como educadores, mas educadores aprendizes também, né, era um trabalho de parceria, então não era uma coisa assim, uma hierarquia muito vertical, né, olha, os espíritos, né, lá vem o espírito, não existia isso, e não existe essa questão, então a gente trabalha
lado a lado. Claro que a gente se enxerga, né? A gente sabe que existe uma diferença aí espiritual, moral, né? Mas eles não fazem essa diferenciação conosco, né? Eles trabalham conosco como se fôssemos, né, ombro a ombro, né, pelo menos na tarefa, nós somos ombro a ombro com eles e temos também todo o respeito, né. É a mediunidade de parceria, né, Érico? Isso, Que a isso. gente A própria utiliza, proposta, né? A própria proposta da mediunidade de parceria. Então, mostram como fazer, sempre incentivar a autonomia da gente, e aí eu teria como lembrar de situações onde o espírito fazia uma provocação para mim, olha, você vai lá e vai fazer determinado tratamento. E eu virar para eles, olha, eu não sei fazer dessa maneira, eu sei fazer de outra maneira. Aí ele vai, não tem problema não, ele mostra como é que fazer, olha, aí você faz assim, faz assim, assim. Isso acontecia, assim, ao vivo, né, principalmente nos grupos, né, não com as pessoas de fora, talvez, mas assim, com a gente, quando a gente estava se tratando, os próprios trabalhadores, isso acontecia, de forma como acontece numa escola, como acontece num laboratório, né, de uma oficina de trabalho, onde você está treinando ali e aprendendo, fazendo com seriedade, claro que você não está experimentando ali de uma forma irresponsável, tá? Então, sempre uma postura de escola, né, de oficina de trabalho, onde a gente sempre busca ter momentos de estudo, né, e de avaliações, né, avaliações nossas e avaliações de grupo, né, de trabalho. Então, reforçando, nós nascemos, o GESP nasce do grupo de estudo, né, nós continuamos estudando, é importantíssimo, a espinha dorsal do trabalho tem a ver com estudo, né, sempre tem uma obra que a gente está estudando, que diz respeito à dinâmica de trabalho, aquilo da identidade que eu mostrei lá no início. Então, e ao longo desse trabalho, né, a gente foi fazendo experiências, né, e foi trocando informações. Eu lembro que nós participávamos do intermédio, a gente participava de seminários em outros locais, quando chegava alguém que tinha as necessidades que a gente tinha de aprender, né, de estudar determinados assuntos, a gente ia até essas pessoas e trocava. A gente já trabalhou com outros grupos também lá dentro. E a gente participa dessa rede, né, que é uma rede mais progressista de trabalho. Prezamos Onde pela todo nossa mundo, autoeducação. Eric, onde Diga. todo mundo aprende, né? Sim. A gente aprende com os espíritos, a gente aprende com o grupo que é parceiro, né, da gente, a gente aprende quando vai para os seminários, que vai e estuda, a gente está sempre aprendendo. O GESP, como você falou, tem essa formação educacional, né? Sim, sim, sim. Mas pronto, essa daí foi uma apresentação, assim, bem ampla, né, só para fazer essa celebração também dos 12 anos aí do GESP, mas a gente vai agora para o nosso tema, né, e aí acho que já deu para chegar as pessoas, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre mais direcionado, né. Essas imagens das laterais, elas foram uma inovação quando surgiram, né. Até então a gente tinha uma noção, fora os livros da Barbara Brennan, né, que tinha umas coisas bem mais coloridas e mostrava, né, os chakras sendo vistos pela frente e por trás. Essas inovações aí trazidas pelo grupo IBIS, né, ali de Goiás, buscaram nos mostrar um pouco como era essa dinâmica aí dos chakras de uma forma mais tridimensional, digamos assim, né? Então, eles fizeram todo um trabalho, existem várias animações aí na internet, né, desse trabalho deles, que foi inovador também, mostrando essa dinâmica de chakras. Eu estou falando disso porque penso que em alguns locais ainda, né, nas casas espíritas, as pessoas ainda não trabalham nessa dinâmica, né, de chakras da frente, chakras de trás. O próprio Jacomelo traz essa dinâmica, né, também, e isso ajudou as pessoas a fazer essa percepção. Se a gente perceber, né, esses chakras eles vão ter ligações, para quem lembra aí dos nomes, a gente não coloquei os nomes aí para focar só no contexto, mas a gente vai ter o chakra coronário, o chakra frontal, o laríngeo, o cardíaco, o gástrico, e eles funcionam em pares, né? Se a gente perceber, tem um coloridinho aqui, que está na imagem que eu creio que para vocês vai ser a imagem da direita,
que aí está uma coisa meio que como se fosse um arco-íris, esse daí é o chakra esplênico. O chakra esplênico é um dos chakras que ele não é muito estudado, ou na época não era muito estudado, né? E é um chakra que tem uma importância enorme em processos ligados à depressão, baixa vitalidade, vampirismo e tudo mais. Só que ele não ele é um chakra que ele é bem diferentão, ele tem uma angulação diferente da dos outros, ele não é virado, digamos assim, para frente, e ele tem uma saída que também é meio diagonal, né, para trás. E aí, assim, se eu for falar do Giacomelli, ele fez uma série de estudos agora, né, sobre essa dinâmica, né, nas pesquisas dele, alguns tratamentos não estavam dando certo, e ele ficava buscando entender o que está acontecendo, né, e ele foi entender a importância de se fazer o trabalho nessa saída desse chakra esplênico, tá? Ô, Eric, Oi. falando um pouquinho do Jacó, ele é inovador, né? Porque ele entra, pelo menos na seara espírita, ele entra para falar exatamente de chakra, de aura, da divisão, e chakras na frente, chakras nas costas, e aí ele vem inovando agora novamente com essa questão do chakra esplênico, né, que ele fala. Então, assim, a gente está estudando sempre, gente. Sempre, a gente está sempre buscando aprender, sempre estudar. Algumas coisas a gente vai na tentativa e no erro, porque também é necessário para a gente fazer um bom trabalho, para a gente entender as pessoas da melhor maneira. Tá? E a gente precisa muito isso, a questão do estudo e da busca de estar se melhorando sempre para atender bem, né, para a gente poder ajudar da melhor maneira. Isso, obrigado, Ju. Então, assim, então, a maioria das representações sobre chakras, a gente teria aí os principais, né, que estão nessas cores aí, e muitas pessoas talvez não entendam, essas cores têm a ver com frequências, né, então as frequências, né, elas vão dar essa tonalidade para os chakras. E muitas das representações você vai ter chakras que estão representados com muitas cores, então a gente vai ter frequências diferentes, né? Claro que nessas representações elas são leituras artísticas, né? Dessas imagens que os clarividentes, né? Que alguns videntes conseguem, né? Nem todo mundo consegue fazer essa visualização dessa forma, né? Ou ver a aura. Então a gente lá no grupo tem poucas pessoas que fazem isso, algumas fazem, mas nem todo mundo lá no grupo faz esse tipo de percepção, tá? Essas imagens aqui são para que a gente possa entender um pouquinho do que é necessário. Primeiro, entender localizações, entender camadas. O trabalho da Barbara Brennan, Mão de Luz, fala dessas camadas, e é importante ser conhecido. A gente, para estudar chakra, a gente precisa entender de corpo. Muitas das vezes as pessoas querem já partir para esse lado mais etérico, para esse lado mais astral, para esse lado mais colorido e bonito, não é? Mas a gente tem que entender corpo, a questão do funcionamento do corpo, quais são os órgãos, quais são os plexos, os nervos, como é que esse corpo, essa fisiologia, ela funciona. Isso é muito importante. Porque, claro que o bonito, né, o colorido deve ser muito bonito, né, deve trazer muito contentamento para quem olha, quando está em equilíbrio, né, porque também tem as questões do desequilíbrio também, mas a gente tem que entender corpo, né, para poder partir dessa base aí, desse chão, para uma coisa mais espiritual. Então, se a gente pudesse resumir, né, a maioria das nossas atividades, e nas técnicas mais simples que a gente usa lá no trabalho, elas estão ligadas à questão quanto à oração, à empatia, né, a gente busca ser bastante empático, né, proibições como não tocar a pessoa, a não ser que a pessoa não queira ou não consinta, né? Não permita, né? Mas a gente pede licença. Então, assim, existe essa questão de, a gente avisa, vou precisar tocar na sua garganta, vou precisar. Então, a gente não tem essas proibições. Claro que isso dentro de uma ética de respeito ao corpo, de respeito a outra pessoa. Tanto é que as pessoas sentem à vontade conosco, né? Então, não tem essas questões lá, mas dentro de uma linha aí de respeito, de ética. Então, nosso trabalho é ligado ao magnetismo também, né, ao próprio passe espírita, nas suas
variedades simples e mais complexas, né? É claro que a gente está falando aqui do simples ainda, né? A gente trabalhou com um pouco dessa questão do tacto magnético. Poucos de nós desenvolvemos, né, essas características, talvez pela dinâmica de trabalho, mas alguns têm essas percepções sim, né? É um trabalho direcionado na questão dos chakras e da aura, não exclusivamente, mas é direcionado para isso, né? A gente trabalha com dispersivos, né? É uma dinâmica muito comum para a gente. Ninguém pede, assim, é como se fosse aquilo que começa e que finaliza o trabalho energético. A gente trabalha com o que a gente chama de cromoprojeção mental, né? Que é pensar as cores, né? E aplicar essas cores, digamos assim, nos trabalhos energéticos. Visualização terapêutica, que é você fazer uma sugestão de uma paisagem, você fazer uma sugestão de uma atividade, né, que proporcione bem-estar, e a gente sabe que para o cérebro, né, o cérebro não vai entender que aquilo é real ou que aquilo é uma imagem. Se a gente lembrar bem, como é que você pode provar disso? Os nossos sonhos, né? Os nossos sonhos, de alguma forma, têm, principalmente os nossos sonhos mais fisiológicos, né? Porque o sonho pode ter variedades aí, eles fazem essa dinâmica, né? Também conosco. E usa música, né? A gente usa um pouco de música, né? Música instrumental, um estilo mais calmante, né? Num ambiente. Isso, a gente percebe que isso é um fator de indução ao relacionamento, à concentração, ao bem-estar. E tem estudos sobre isso a mancheias. Nas nossas técnicas mais específicas, a gente foi adotando alguns procedimentos aí, né, advindos de outras escolas de trabalho, né, de outras técnicas também de trabalho. Uma das características, assim, nossa, quem for lá, né, quando tudo isso passar, vai perceber que a gente faz barulho, né, com as mãos, né, por conta dos pulsos aí magnéticos apométricos, né. Então a gente faz um certo barulho, né, a gente trabalha em alguns momentos, não todo mundo, mas depende da necessidade, na criação de campos de força. Isso vem um pouco, né, dessa dinâmica aí da apometria também. Em algum momento foram surgindo questões sobre cordões energéticos, sobre a presença na aura ou no chakra de como é que a gente vai dizer, de instrumentos ou de artefatos, de coisas, né, artefatos aí na aura. A gente foi aprendendo isso na literatura e foi percebendo isso, né? Então chegou um momento lá que a gente estava num momento que tudo tinha chip, né? Hoje a gente trabalha com essa percepção de uma forma bem menos enfática. Então, Eric, né? A gente percebia e não sabia o que era. O que era, né? E como fazer, né? E encontrava na literatura falando, né? Então, vamos lá. Então, os processos obsessivos, eles também avançam, né? Obviamente, se nós estamos evoluindo, as pessoas que praticam mal ainda, elas também têm todo um avançar tecnológico e tudo mais, então elas foram criando estratégias aí em alguns processos obsessivos, isso não é para todo mundo, assim, em usar chips, acho que a gente chamava de chips, né? Que aí isso tinha, né? Tinha consequências aí, tanto na aula, nos pensamentos e tudo mais. Trabalhar na limpeza de formas de pensamentos, repolarizações mentais, emocionais, isso vem um pouco também dos conhecimentos da apometria, não é em todo mundo, são em cuidados específicos. Trabalho com elementais e fitoelementos astrais. Então, eu vou só dar uma explicada. Então, esses elementais a gente sabe que são futuros, né? Como é que a gente chama no espiritismo? Pertencerão ao reino nominal, né? E eles estão fazendo estágio na natureza, eles cuidam da natureza, né? E trabalham na natureza, com coordenação, às vezes, de espíritos superiores, ou então indivíduos deles mesmos que estão num conjunto ali de superioridade que possa governá-los. Então, eles são muito utilizados em trabalhos de limpezas, principalmente que envolvem questões ligadas à magia, né? Não somente isso. Então, a gente
em determinado momento, eles chegavam até nós, se apresentavam até nós nos trabalhos, e a gente foi incorporando eles nessas atividades. Os fitoelementos astrais, né, a gente trabalha... os espíritos inicialmente traziam, né, esses emplastos, essas substâncias, né, e os médios percebiam isso, e a gente sabia que isso era tirado das plantas, né, tirado do que a gente chama de bioplasma ali, do vegetal. Tá? E para nós isso começou a se tornar uma coisa muito comum, muito corriqueira, né, nesse trabalho. E era curioso, em alguns momentos, né, você estava lá fazendo o passe, chegava o espírito, né, incorporado no trabalhador, né, psicofonia ali, e fazia o trabalho simultâneo com você. Tá? Então, essa é uma característica aí muito peculiar nossa. Ô, Eric, tá? Do trabalho. Só, interrompendo um pouquinho, para a gente chegar, né, nessa forma de tratar, de cuidar e de avaliar, né, como vai ser feito esse tratamento, a gente faz um atendimento prévio, né, que é feito no diagnóstico, né, que aí a gente tem um diagnóstico moral, temos o diagnóstico espiritual e o diagnóstico energético. E aí a gente vai identificar questões no chakra, questões na aura, forma pensamento, né? E aí depois a gente vai pensar qual o melhor tipo de tratamento a ser feito, como ser feito. Então é todo um processo, né, para a gente chegar, né, do início ali, do começo, que a gente vai encontrar o paciente, ver as necessidades dele, para chegar ao tratamento que ele vai fazer ali durante aquele tempo que foi estipulado. E eu acho importante que a gente fale isso para as pessoas saberem como entender a dinâmica, né? Como é que acontece, né? Então, obviamente, obrigado pela lembrança. E que a gente está sempre reavaliando o paciente, né? Identificando como é que ele está, como ele está evoluindo ali no tratamento, né? Lembrando também que, assim, a gente ajuda, mas a maior parte do tratamento cabe ao paciente ali, né, da mudança dele, da transformação dele interior. O GESP tem essa provocação até por conta da dinâmica, né, das oficinas, das rodas de conversa e tudo mais. Aí eu fiz algumas sugestões aí dos livros que a gente estudou, né, que estudou e que foram uma inspiração. Eu estava falando da Barbara Ann Brennan, né, no Mãos de Luz, que deu origem, digamos assim, à série, mas o Manual do Passista, né, esse é digamos assim, um opúsculo, né, onde o próprio trabalho do Giacomello, ele dá uma enxugada, ele condensa um pouquinho, vai mais direto ao ponto. Importantíssimo a gente se referendar sempre a Kardec, né? A Gênesis vai falar sobre fluidos, vai falar sobre uma dinâmica de coisas ali, sobre a questão das curas, dos tratamentos, que Jesus, a forma como Jesus fazia, é importante entender a lógica daquilo. Na Energia do Robson, você tem ali técnicas sendo ensinadas, abordagens e questionamentos sendo feitos, que são importantes, né, para que você tenha uma ideia sobre esses assuntos. Tá? Então, a gente começa agora, né, algumas das atividades que eu mostrei ali na linha do tempo, deixa eu só aparecer para vocês, que é como é que a gente fez em algumas situações que chegaram para a gente de modo bem desafiador. Tá? Então, uma coisa é você fazer um atendimento a uma pessoa com depressão. Mas o que a gente percebia que quando a gente começou a fazer um trabalho mais específico com depressão, começaram a chegar diversas pessoas com essa problemática. Então, abriu um campo ali de trabalho, né, onde a gente precisou fazer uma especialização conosco mesmo ali para ver essa abordagem. Uma dessas sensibilizações foi feita através, né, do Giacomello, né, como eu já expliquei lá no início. Então, um grupo nosso foi visitá-lo e aí trouxe os livros, inclusive o meu tem autografado e tudo mais, assim, trouxe essa informação, foi fazer curso com ele para que a gente se capacitasse para fazer esse trabalho. Tá? Então,
O que é importante lembrar, né? E aí são sugestões para quem queira entender como é que a gente trabalhou e trabalha, né? Então, a importância simples da água magnetizada, que é um condensador energético, então a pessoa vai levar um pouquinho daquela energia para casa e vai tomar aquilo como uma medicação também, é importante. A gente trabalha, isso é do Jacó, né, oriundo da forma como o Jacó trabalha, a ênfase nos passos expressivos, de uma forma ativante, né, mas não concentrante, né. Talvez algumas pessoas que não saibam essa terminologia aí do passe, mas o que a gente quer? Não, a gente, pela lógica, as pessoas que estão nesses processos, elas não precisam acumular muita energia, elas vão precisar fazer por um processo de limpeza da aura, dos chakras, para depois que ela conseguir se restabelecer, tá? Elas terem o seu próprio metabolismo, né, dinamizado, e elas conseguirem fazer essa absorção. Porque o que acontece numa situação dessa? A pessoa está como se fosse intoxicada, né? Os chakras, em sua maioria, estão fechados e ela não vai absorver. Você vai doar energia, ela não vai absorver. Então, é um desperdício energético, né, sendo doado. Então, você vai fazer toda uma limpeza, e essa limpeza ali, depois é que vai surtindo o efeito, tá? E a gente tinha uma ênfase na aura, trabalhava, e a gente começou a perceber que era bastante interessante explorar ali a área do fígado, porque o fígado faz todo um metabolismo, por isso que eu falei que é importante a gente entender de metabolismo físico mesmo. Então, o fígado é um grande laboratório para o corpo físico, então ele precisa, né, também desse suporte, além do esplênico ali na região do baço, que tem uma ligação. O esplênico tem alguns cuidados, eu não vou entrar nesse detalhamento aqui, para se trabalhar. Geralmente se usa ele uma abordagem um pouco indireta, né? Você vai para um chakra mais do lado e tudo mais, mas isso é detalhe, tá? Obviamente, né, que a gente não pode dizer assim, lá o grupo trabalha com depressão e se cura a depressão, não. A depressão tem uma complexidade que precisa de suporte psicológico, de suporte médico, farmacológico, então, né, a gente vai fazer o que nos compete enquanto grupo que trabalha com uma terapia energética, tá? E a importância das rodas de conversa, já que esse diálogo, esse abrir-se a falar do seu problema, e onde as pessoas vão compartilhar dessas vivências, isso é fundamental, tá? Também dentro da terapêutica. Eric, além da roda de conversa, eu acrescento as oficinas, né? Oficinas de sentimentos, que são feitas pelo GESP, que aí tem a ser melhor, ser humilde, e também dão um reforço para a melhora do paciente, né? Dessa transformação dele, porque a gente vai colaborar ali, fazendo parte, ajudando, mas aí vem ele com esse reforço de buscar essa melhora, de aprender, de entender o que está acontecendo ali com ele, para assim ele ir saindo dessa condição dele para o organismo dele, né, seja físico, energético, também se modificar. Certo. Como estamos nessa campanha também do Setembro Amarelo, chegou um momento para nós, mas também tão desafiador quanto a depressão, né? Então, pessoas com traços suicidas, no nível de sofrimento grande, e a família envolvida também. Então, assim, a gente precisou reaprender e reavaliar as abordagens, o que a gente precisava fazer. Então, para a gente foi também aflitivo, né, de algum modo, porque era da mesma forma como o Jacó Melo percebeu que os passes comuns da casa mais tradicionais da casa espírita, eles não funcionavam bem na depressão. A abordagem conjunta, né, para cuidar de uma pessoa com traços suicidas também requer uma dinâmica diferente, né? Então, mas a gente foi vendo aí, entendendo que precisava direcionar em determinados chakras pela dinâmica fisiológica e energética desses chakras, mas assim, era um tratamento que a gente percebe aí que não é incapacitante, assim. Todo grupo que estudar, que se dedicar a essas abordagens vai conseguir fazer. Tá? E para
reforçar um pouquinho, né, da importância. Claro que quando uma pessoa está passando por esses sofrimentos, ela não tem essa, às vezes, cabeça para fazer uma leitura, para fazer... Mas em momentos de aprendizagem, né, quando a gente se predispõe a entender que a gente já tenha passado por essas situações, acho que é importante a gente ir nessa literatura aí, que eu faço essa sugestão, para entender esses processos internos, né, nós que por vezes nós passamos. Eu lembro do Hamed, o Hamed dialoga, ele conversa, né, ele vai explicando um pouquinho como é que é nosso íntimo, né. Esse da depressão aí do Rutger Hauck, ele não é um livro fácil de ser encontrado, mas é um livro que ele aborda de uma forma muito clara, né, essa situação. Claro que tem outras literaturas também. O Ícaro Redimido é um romance, onde vai apresentar a vida do Santos Dumont, e ver toda essa perspectiva do ponto de vista mais espiritual. E se a gente relembrar, o próprio Céu e Inferno lida, né, com exemplos de pessoas que cometeram suicídios e que foram levadas à Sociedade de Paris, né, para dar seus depoimentos, tá? Claro que muitas das vezes a pessoa está no nível de sofrimento, essa literatura não vai ser a ideal, né? Como eu falei, serve para a gente entender quando a gente não está passando por nenhum tipo de dificuldade dessas, e entender qual é essa dinâmica. O Céu e o Inferno também vai ter outros exemplos de espíritos felizes. Então, o que é a grande abordagem, né, da doutrina espírita? É buscar entender que nós somos espíritos imortais, que a vida continua, que os nossos sofrimentos, muitas das vezes, eles estão ligados a uma forma de entender a vida que está precisando de uma reelaboração, de uma ressignificação. Então, acredito que a literatura espírita contribua, né? O único que não é espírita aí é o Depressão, né, do Rutger, que é um médico alemão, né, psicomatista, mas serve para a gente se esclarecer, né, sobre esses temas. E a gente tem 5 minutos para fazer esse fechamento, o tempo corre, né? Então, mais uma vez, vou ser super rápido, né? A gente foi vendo que formas de tratar diferentes, né? Lidar com a ansiedade também, dicas de leitura, né, sobre ansiedade, bastante sobre reforma íntima, você vai ver já aí. A gente precisa se conhecer, entender o que a gente anseia, né? Quais são as nossas dificuldades. Então, a companhia do Evangelho segundo o Espiritismo é sempre muito boa. Diversas literaturas podem nos ajudar nesse autoconhecimento, né? A gente entender quem somos. E aí, nesse pós-pandemia, como é que nós vamos ficar, né? Isso daqui é uma construção hipotética, e a gente vai ver se isso se fundamenta, né? Então, exato. Essa Porque questão... a gente já tem visto, né? Isso, né? Muitas pessoas têm se queixado, né? A gente não está trabalhando em loco com as pessoas por conta do isolamento, né? Mas através das redes sociais as pessoas têm falado em medo, em insegurança, têm relatado aí exaustão, né? O burnout ali com exaustão, né? Por conta dessa ansiedade e da forma como a gente está lidando agora nesses trabalhos em casa, né, nesse home office. Então, várias coisas têm já sido percebidas, né? Então, vamos ver qual seria o impacto, né, desses adoecimentos aí nos chakras, né, que foi uma das minhas questionamentos. Quais seriam os chakras, né, que seriam mais impacto, né? Então, se a gente está falando ali de insegurança, então, possivelmente, o básico, né, que vai ficar na base da nossa coluna, vai ser muito impactado, que ele vai lidar com a insegurança, os medos, as fobias, essa questão de trabalho que a gente tem vivenciado. Muitas pessoas, infelizmente, têm perdido o trabalho, e isso gera um sofrimento gigantesco, porque as pessoas ficam sem aquilo que é a sua subsistência. Então, é muito complicado. Então, é bem provável que esse cenário seja o que a gente espere, né? Dentro dos cuidados que a gente vai precisar fazer, tá? E eu sigo ainda com algumas dicas de leitura,
que isso é importante a gente ter para se conhecer. Eu cito um livro que foi divisor de águas na minha vida, que é esse A Doença com o Caminho, né, do Rutger Dölke e do Thorvald Devlevsen, que são, como eu falei, médicos alemães aí, e o Thorvald era um psicoterapeuta, o Espelhos da Alma, da Joana, que faz uma releitura, digamos assim, alguém lendo Joana e sistematizando essa compreensão para a gente, uma abordagem ali do Eu Sem Defesas, que é o patchwork, que eu acho que é importantíssimo para quem quer se conhecer com propriedade. E aí eu quero destacar esse trabalho do Giacomello, né, que ele tem feito, que sempre fez, né, juntar pessoas aí para pesquisar junto com ele. Dele, né, é o mais recente, é um dos mais recentes dele. Acho que é o mais novo dele. É o Então, mais a recente, pesquisa lançado dele... ano passado, ano retrasado. Que ele tem trazido, né, várias coisas, por exemplo, um tratamento para fibromialgia, crianças com autismo, que é uma coisa que é uma abordagem em comum, né, de uma forma pesquisada, compartilhada com diversas pessoas. Estamos indo para os finalmente. Mais livros que eu vou indicar para vocês, né, e aí já numa abordagem bem diferente, né, daquilo que a gente vê dentro da casa espírita, né, me surpreendi com essa terapia holística aliana, né, que tem um endosso da Joana de Ângeles, é algo de uma simplicidade, de uma beleza, forma, que se for feito com cuidado, com carinho, e aí eu trago aquilo que a Mônica, lá de São Paulo, me lembro o sobrenome da Mônica. Mônica Medeiros traz que a medicina do futuro vai ser muito simples, né? Então, a gente sabe disso, né? E aí, no terapia holística aliana, a gente percebe dessa maneira, tá? Fora, para finalizar, que as pessoas vão buscar também com outros terapeutas, de forma segura, de forma responsável, com pessoas capacitadas para fazer isso, outras terapias, né? A gente tem essas outras abordagens aí que podem ser usadas, devem ser usadas. Lá no nosso grupo, exceto a evangelioterapia, né, meditação a gente não faz dessa maneira assim, exercício de relaxamento, e enfim. Mas assim, essas outras abordagens aí que estão mais claras, em branco, elas são coisas que podem ser feitas, né, sem um acompanhamento maior. Você pode fazer algumas atividades dessa num tutorial no YouTube, digamos assim, né, exercícios mais simples, mas essas outras aí de cima, né, você vai precisar de um respaldo aí, de um profissional, de uma pessoa que conheça bem, para que isso não lhe cause um malefício ao invés de um benefício, tá bom? Então, agradeço pela oportunidade. Muito bom, Eric. Acredito que terminei direitinho. Foi ótimo. E dentro do tempo. Foi muito bom a gente entender um pouquinho mais, né, como é que funciona o tratamento no GESP, saber de como é que a gente vai, né, quem não é trabalhador, mas é frequentador, é paciente, né, ver como é que vai se formando o conhecimento da gente, como é pensado o tratamento. Muito importante isso. E aí você mostrou tudo isso na explanação. Muito bom mesmo. E aí, eu quero mandar um abraço, né? A gente teve muitos amigos aqui hoje, né? Na noite de hoje, aqui no GESP. Deixa eu ver se eu consigo. Gente, provavelmente não vou conseguir falar todo mundo, mas quero falar de algumas pessoas, né? A Jaqueline Maria Oliveira, a Miriam Lourenço, né? O José Jailson, a nossa amiga Alexandra Torres, que está nos ajudando, está nos bastidores nos ajudando, nos assessorando, a Fátima Brito, a Luciene Albuquerque, a Maria de Fátima Barreto Barbosa, Chinelo Furado, né? Suzana Espínola, Ana Karina, Luciana Santana, Rosemary Elias. Um abração, gente. Obrigada por vocês estarem aqui nessa live com a gente. O Jorge Venerando, a Josimere Pedrosa, nosso amigo Romualdo também está aqui, nosso amigo Chico
Francisco Cherne, né? São trabalhadores do GESP, trabalhadores da Muito terapia bom de luz. energética. Muito bons de luz que está aqui com a gente hoje. Ednei Mariano, Jaque Cabacinhas, que eu também vi aqui. Thelma Lúcia Cardoso. Nice. Nice, um beijão Eita, para você aí em abraços Promissão. virtuais, eita. Saudades. Gente, muito obrigada por vocês estarem participando aqui com a gente, tá certo? Espero que na próxima semana vocês estejam novamente conosco. Amanhã, não vamos esquecer, às 6 da manhã, temos o programa Sintonia, aqui no Facebook do GESP, que é de 6 às 8, e é sempre muito bom. A gente está estudando o livro do Calunga, então, se vocês puderem, participem, tá? Aqui com a gente. Eu vou pedir a Eric para fazer a prece de encerramento, e um beijão aí para todos vocês. Ok, então, um beijão também. Obrigado aí para todo mundo estar acompanhando. Eu agora que estou vendo um pouquinho, né? Eu estava só na visualização, mas agradecer, né? Dizer que isso é um fruto de um trabalho, de um grupo, né? 2 pessoas estão aparecendo aqui, mas a gente tem, né, toda uma retaguarda aí, todo um grupo que trabalha, que construiu, né, isso que a gente apresentou nessa pincelada, tá bom? Então, nosso agradecimento a Deus, nosso agradecimento a Jesus, aos amigos espirituais que trabalham conosco e que gentilmente nos educam, né, nos estimulando a progredir cada vez mais, que estejam conosco, né, nesses momentos ainda desafiadores pelos quais ainda passaremos, e de que sempre Jesus, né, com todo aquele amor, com toda aquela sua proposta de trazer uma cura real na nossa alma, no nosso espírito, possa ser esse grande caminho, né, até o Pai. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine hoje e sempre. Muito obrigado a todo mundo pela gentileza. Boa noite, gente. Até amanhã no programa Sintonia. E próxima sexta-feira estamos aqui novamente com o Momento de Esperança. Tchau, tchau.